boas-vindas ao Fala aí Brasil, a mais nova série de vídeos do nosso canal. Toda semana vocês vão encontrar por aqui um vídeo novo desta série que foi pensada para apresentar para vocês um pouquinho da diversidade do português brasileiro. Eu sou a professora Tainá e hoje nós vamos falar sobre variação linguística. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pense comigo. A forma como você ou seus filhos falam é a mesma forma como falavam os seus avós ou bisavós? O modo como você conversa na internet é o mesmo modo que você conversa em uma reunião no trabalho? A resposta é não. A variação linguística é algo natural que acontece em todas as línguas vivas, porque os seus falantes estão vivos e são dinâmicos. Por isso, existe uma série de fatores que pode influenciar no modo como nós usamos a nossa língua, resultando em diversas possibilidades de variação. Podemos observar 5 tipos de variação: a regional ou geográfica, a variação histórica, a variação social, a de estilo ou a de meios de comunicação. A primeira delas, a variação geográfica ou regional, é aquela que pode ser observada quando comparamos uma mesma língua, mas falada em diferentes regiões. Esse tipo de variação pode ocorrer em diferentes âmbitos, como no sotaque ou nos regionalismos. O sotaque nada mais é do que as diferentes pronúncias possíveis dentro da língua. Lembrando que quando nós falamos de sotaque, não existe um sotaque certo e um sotaque errado, são apenas diferentes. Um exemplo rápido de sotaque é, por exemplo, na palavra biscoito, que em muitas regiões do Brasil é pronunciado assim como eu acabei de dizer, biscoito. Mas algumas pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, pronunciam biscoito. Biscoito, biscoito. Aqui a gente tem uma questão de sotaque. Já o regionalismo acontece quando nós temos diferentes palavras de diferentes regiões, mas que são usadas para se referir a uma mesma coisa. Um exemplo é a palavra menino, que no sul do Brasil pode ser chamado de guri ou piá. O segundo tipo de variação, a variação histórica, é aquela que acontece na língua ao longo dos anos. Pode ser percebida quando nós encontramos alguma palavra que não é mais tão utilizada nos dias de hoje, mas que era muito recorrente no passado. Por exemplo, hoje em dia, quando os jovens gostam de alguma coisa, eles dizem que essa coisa é top, ou é legal, bacana, show. Os jovens de algumas décadas atrás diriam que essa coisa é supimpa. Hoje em dia, nenhum jovem utiliza a palavra supimpa. Também pode acontecer de, ao longo dos anos, as palavras assumirem novos significados. A terceira variação, a variação social, está relacionada aos diferentes aspectos da sociedade, como a classe social e o grau de escolaridade, já que, por exemplo, no ambiente escolar, há maior cobrança pela norma culta, pelo rigor das regras gramaticais. Esse tipo de variação também pode ser encontrado em diferentes âmbitos, como por exemplo nos termos técnicos, que são aqueles conjuntos de termos e expressões exclusivas de um mesmo campo, de uma mesma área, como por exemplo os termos técnicos do futebol ou os termos técnicos do ambiente hospitalar. E também encontramos a variação social no uso das gírias. Diferentes grupos com diferentes graus de escolaridade, diferentes classes sociais, vão ter diferentes gírias. O quarto tipo de variação, a variação estilística ou de estilo, se refere à adequação da nossa fala ao contexto e à situação de comunicação. Aqui nós falamos em formalidade e informalidade. E por fim, a quinta variação, a dos meios de comunicação, se refere às possibilidades de nos comunicarmos dependendo dos diferentes meios que utilizamos. Por exemplo, um jornalista apresentando um telejornal não fala do mesmo modo como nós falamos quando usamos o celular para enviar alguma mensagem. Assim, nós acabamos de ver que existe uma série de fatores que faz com que duas pessoas, ainda que falantes de uma mesma língua, falem de modos diferentes. Isso vai depender da região, do momento histórico, do meio de comunicação, de questões sociais
e da adequação ao contexto, se é algo formal ou informal. É importante lembrar que quando nós falamos de variação linguística, nós não falamos de certo ou errado, melhor ou pior. São apenas variedades, são variações diferentes de uma mesma língua. Nós não podemos colocá-las em graus ou escalas de melhor a pior. Todas as formas são igualmente válidas. Aquela que está na gramática é apenas uma das formas de se expressar. O que acontece é que em determinados contextos, algumas formas são mais aceitas ou mais adequadas que outras, o que não significa que as outras sejam feias ou sejam piores. Aqui nós falamos em adequação à situação em que você se encontra. Com este primeiro vídeo, eu quis mostrar para vocês que existem muitos fatores que podem interferir na língua e na forma como uma pessoa se expressa, como uma pessoa fala. As mudanças são algo natural que acontecem em todas as línguas do mundo. Então agora você já sabe que a variação linguística é algo comum que acontece a todo tempo, em todo lugar, com todas as línguas. Você já ouviu ou já reparou algum tipo de variação nesse tempo em que você está estudando português? Deixa aqui nos comentários pra gente. Vamos pensar rapidinho na variação geográfica. O Brasil é um país imenso. Consegue imaginar o que acontece de norte a sul? Nas próximas semanas, vocês podem acompanhar aqui no canal os novos vídeos desta série Fala aí Brasil, em que vamos trazer recortes de diferentes regiões do Brasil para observar as diferentes variações, o que acontece de diferente em cada contexto. Lembrando que são apenas alguns exemplos. Como a gente acabou de ver, há muito que pode influenciar na manifestação linguística de cada um. Então, as amostras que nós vamos trazer não se tratam de generalizações, mas apenas alguns exemplos de determinados contextos. Se você ficou curioso, já se inscreve no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Aproveita e deixa o seu gostei e envie esse vídeo para algum amigo que está estudando português e que quer aprender mais sobre a variedade desta língua no Brasil. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e receber dicas e curiosidades sobre a língua portuguesa e também ficar por dentro dos novos vídeos e novos minicursos. Por hoje é isso. Espero que vocês gostem, que assistam e que aprendam bastante com a nossa nova série Fala aí Brasil. Tchau, tchau!